Capítulo 19. As drogas. O desdobramento psicológico do homem nos permite evidenciar o cru realismo em um nível superior em cada um de nós. Quando podemos verificar por nós mesmos e de forma direta o fato concreto de dois homens em nós mesmos, o inferior em nível normal, comum e corrente, e o superior numa oitava mais elevada, então tudo muda e se procura, nesse caso, atuar na vida de acordo com os princípios fundamentais que levamos no fundo do nosso ser. Assim como existe uma vida externa, assim também existe uma vida interna. O homem exterior não é tudo. O desdobramento psicológico nos ensina a realidade do homem interior. O homem exterior tem seu modo de ser. É uma coisa com múltiplas atitudes e reações típicas na vida. Uma marionete movida por fios invisíveis. O homem interior é o ser autêntico. Processa-se em outras leis muito diferentes. Jamais poderia ser convertido em um robô. O homem exterior não dá ponto sem nó. Sente que lhe pagaram mal. Se compadece de si mesmo. Se autoconsidera demasiado. Se é soldado, aspira a ser general. Se é trabalhador de uma fábrica, protesta quando não promovem. Quer que seus méritos sejam devidamente reconhecidos e etc. Ninguém poderia chegar ao segundo nascimento, renascer como diz o Evangelho do Senhor, enquanto continue vivendo com a psicologia do homem inferior comum e corrente. Quando reconhecemos nossa própria nulidade e miséria interior, quando temos o valor de revisar nossa vida, indubitavelmente vimos a saber por nós mesmos que de maneira alguma possuímos méritos de qualquer espécie. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles renascerão no reino dos céus. Pobres de espíritos ou indigentes de espíritos são realmente aqueles que reconhecem sua própria nulidade, desvergonha e miséria interior. Essa classe de seres inquestionavelmente recebem a iluminação. Mais fácil é passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É ostensível que a mente enriquecida por tantos méritos, condecorações e medalhas, distinguidas virtudes sociais e complicadas teorias acadêmicas, não é pobre de espírito e, portanto, nunca pode entrar no reino dos céus. Para entrar no reino se faz impostergável o tesouro da fé. Enquanto não se tenha produzido em cada um de nós o desdobramento psicológico, a fé resulta algo mais que impossível. A fé é o conhecimento puro da sabedoria experimental direta. A fé foi sempre confundida com as vãs crenças. O gnosticismo não devemos cair jamais em tão grave erro. A fé é a experiência direta do real, vivência magnífica do homem interior, cognição divinal autêntica. O homem interior, ao conhecer por experiência mística direta seus próprios mundos internos, é ostensível que conheça também os mundos internos de todas as pessoas que povoam a face da Terra. Ninguém poderia conhecer os mundos internos do planeta Terra, do sistema solar e da galáxia em que vivemos,
se antes não conhecesse os seus próprios mundos internos. Isto é similar ao suicida que escapa da vida por porta falsa. As extras percepções do viciado têm suas raízes particular no abominável órgão condartiguador, a serpente tentadora do Éden. A consciência engarrafada entre os múltiplos elementos que constituem o ego processa-se em virtude de seu próprio engarrafamento. A consciência egóica advém, pois, em estado comatoso, com alucinações hipnóticas muito similares à de qualquer sujeito que se encontra sob a influência de tal ou qual droga. Podemos colocar essa questão da seguinte forma: alucinações da consciência egóica são igual às alucinações provocadas pelas drogas. Obviamente, estes dois tipos de alucinações têm suas causas originais no órgão condartiguador. Indubitavelmente, as drogas aniquilam os raios alfas. Então, inquestionavelmente, vem a perder-se a conexão intrínseca entre a mente e o cérebro. Isso, de fato, resulta em um fracasso total. O drogado converte o vício em religião e, desviado, pensa experimentar o real sob a influência das drogas, ignorando que as extras percepções produzidas pela maconha, o LSD, a morfina, os fungos alucinógenos, a cocaína, a heroína, o haxixe, comprimidos tranquilizantes em excesso, anfetaminas, barbitúricos e etc., são meras alucinações elaboradas pelo órgão condartiguador. Os drogados, evoluindo e degenerando no tempo, se submergem finalmente de forma definitiva dentro dos mundos.